Heitor Villa-Lobos, o maior compositor brasileiro de música clássica, morreu há 50 anos. Quando criança, ele recebeu em casa o grande incentivo para se tornar o músico que foi. Na primeira reportagem especial sobre o maestro, o repórter Paulo Renato Soares mostra os caminhos que ele percorreu em busca da alma musical do Brasil. O compositor exuberante, genial, mostrou desde menino o fascínio pelos sons. E as lições mais duras para aprender música vieram de casa. Ele me contou, imagina, meu pai era tão severo que nós estávamos andando pela rua, de repente passava um bonde e os bondes davam aquelas freadas violentas. Sim! Ele dizia, diga que nota é essa, diga a nota qual é. E eu ficava atrapalhado, me dizia o Villa-Lobos. O pai, Raul Villa-Lobos, era funcionário da Biblioteca Nacional e músico amador. Fez adaptações numa viola para que o filho estudasse violoncelo. Mas depois da morte dele, Villa-Lobos, então com 12 anos, queria muito mais do que os livros de música. A mãe, sozinha, não conseguiu mais segurar o menino. E Heitor começou a pular os muros da casa para descobrir o que acontecia nas ruas do Rio. E aqui no centro da cidade, ele ouviu o som que ia marcá-lo por toda a vida. Uma mistura de ritmos africanos e europeus com uma cadência contagiante. Villa-Lobos descobria o que é considerada a primeira música popular brasileira urbana, o choro. Nas rodas de música, Villa fez amizades que duraram a vida toda. João Pernambuco, Ernesto Nazaré, Donga, Pixinguinha. E ele foi um dedicado chorão. Em 6 anos, compôs 14 choros. Começa com um choro violão e vai até o final com os choros onde tem orquestras sinfônicas, corais, aquela coisa grandiosa. A busca de Villa-Lobos pela alma musical do Brasil o levaria para ainda mais longe. No início do século passado, ele embarcou numa viagem para conhecer os sons de várias regiões do país. A trilha que seguiu o fez ouvir de perto uma variedade imensa de melodias, ritmos e gêneros. E a conhecer também diferentes instrumentos de percussão, de corda, de sopro. Na Amazônia, a floresta e os rios se tornaram inspiração. Cada som era um tema que iria aparecer mais tarde na obra grandiosa. E numa das mais conhecidas, o sotaque sertanejo está bem presente. Trenzinho Caipira. O trenzinho está na Baquiana número 2, uma das 9 que fez, inspirado no compositor alemão Johann Sebastian Bach, mas com ritmos genuinamente brasileiros. Ele tinha o som do pássaro, tinha o som do índio, o som do caboclo, o som da floresta, o som do povo brasileiro. Então ele conseguiu expressar tudo isso na sua música. O meu livro era o Brasil. Não o mapa do Brasil, mas a terra do Brasil onde eu piso, onde eu sinto, onde eu percorro. Com sua obra, levou a brasilidade para o mundo. E ele era uma pessoa com uma personalidade incrível. Quando ele foi para Paris a primeira vez, ele não falou, eu vim estudar em Paris, eu vim conquistar Paris. Isso, e conquistou Paris, conquistou o mundo.
Villa-Lobos foi casado 2 vezes. A primeira com a pianista Lucília Guimarães, de quem se separou para assumir o romance com Arminda Neves d'Almeida, 25 anos mais jovem que ele, e companheira por 2 décadas até a morte do maestro. À frente das orquestras, ele era exigente e genioso. Nas imagens em família se vê um homem bem-humorado, carinhoso e também noveleiro. Vasco Maris, que escreveu a biografia dele, foi testemunha. Me lembro que uma vez eu cheguei à casa dele, ele estava compondo e ouvindo novela ao mesmo tempo. Eu disse, como é que pode ser isso? Ele disse, não, eu estou apenas orquestrando, isso é uma coisa automática. Escrever música era fácil para ele. E Villa-Lobos trabalhou muito, deixou mais de 1000 composições. Uma obra reconhecidamente grandiosa. Ele mesmo dizia, minhas obras são cartas que eu escrevo para a posteridade sem esperar resposta. Quer dizer, ele já estava quites com o presente, ele estava de olho no futuro.